absolutista é um poder absoluto, um poder todo centralizado na mão de uma pessoa só, certo? Então tá bom. O que é monarquia? Monarquia tem a divisão de poderes. Isso que faz diferenciar absolutismo com monarquia. Bom, então, gente, monarquias absolutistas, Estado moderno, isso faz você se lembrar de alguma coisa. Que é a crise do feudalismo. A crise do feudalismo começou na meada do século XIV. A Europa estava passando por um momento triste, peste negra, nobre brigando com nobre, certo? E isso estava fortalecendo quem? O rei. O rei, o que é o rei? O rei é só um nobre no meio de outros nobres que se dão bem. Simples. O rei começou a ganhar poder quando ele começou a fazer uma aliança com a burguesia. Com o surgimento da burguesia, estremeceu um pouco o feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo era grandes proprietários. Quem cuidava disso eram os senhores feudais. O rei não tinha muito poder, não. Como eu falei, podemos dizer que estava uma monarquia, tinha uma divisão do poder. O rei não mandava em tudo, não. Quem mandava sempre era o clero. A igreja estava em alta naquela época. Tá? Gente, vamos tentar pelo menos diferenciar o que é reis medievais e reis monárquicos absolutistas. Eu já falei, acho que no começo do vídeo, que vocês poderiam prestar um pouquinho de atenção. Os reis medievais, eu já falei que eles não tinham poder absoluto. Os reis medievais tinham um poder, tinha divisão do poder, não tinha um poder absoluto, como a monarquia absolutista. E aqui não tinha o exército. O exército era de vassalo. O que é? Um guerreiro jura fidelidade ao seu rei. E não tinha o exército. Qual é a diferença da monarquia absolutista? Que tinha um exército único. Lá no feudalismo tinha uma coisa que era muito interessante. Os comerciantes ficavam muito loucos. Certo? Muito louco mesmo. Por quê? A moeda era cada moeda diferente. Cada região tinha uma moeda. Imagina na cabeça do comerciante como ele ficaria. Então, para melhorar, junto com a aliança da burguesia, que é um grande comerciante, eles fez o quê? Padronizou a moeda. Certo? E como falar, a burguesia está ganhando poder. A burguesia está ganhando poder. Ela se juntou com o rei para tirar os nobres. Eles queriam acabar com os seus feudais. O rei queria começar a ter o poder absoluto. Para ele conseguir o exército, ele começou a cobrar. Mas cobrar mais de quem? Os camponeses, os trabalhadores. Começou a cobrar mais impostos aos trabalhadores para ele conseguir pagar o seu exército. Ok? Então, gente, esse foi um pouquinho do conceito que é o absolutismo. Tá bom? Vocês podem ver que eu já falei sobre a burguesia, eu falei como que o rei, a aliança que eles tiveram, que isso vai ter a decorrer do vídeo. O absolutismo na Espanha teve alguns obstáculos, como a resistência da parte da nobreza e os diversos regionalismos socioculturais da península. Dentro desse conjunto de reinos, haviam diferentes línguas, costumes, moedas, instituições, religiões, etc. Por exemplo, na Península Ibérica haviam muitos muçulmanos e judeus, apesar de a maioria ser cristã. Esses muçulmanos e judeus podiam manter suas religiões, crenças, costumes, livros sagrados, etc., desde que pagassem uma taxa aos reis cristãos. O casamento do rei Fernando de Aragão com a rainha Isabel de Castela foi o passo mais importante para a formação de um Estado unificado. Essa união foi a base do chamado Monarquia dos Reis Católicos, e em 1478 surgiu uma Inquisição espanhola que, com a autorização do papado, permitiu que perseguisse os convertidos de origem judaica. A perseguição aos judeus e muçulmanos tomou grandes proporções, de forma que a Espanha expulsasse todos os judeus do reino, queimasse milhares de cristãos novos, forçasse a conversão dos muçulmanos para o cristianismo e ainda assim expulsar todos os mouriscos do reino. Assim, a Espanha superou as diversidades culturais, linguísticas e institucionais prestes na península. A monarquia espanhola quis unificar as instituições do reino.
pesos e medidas, leis e códigos, porém havia algumas barreiras. Mas com o apoio da Igreja e com um forte exército profissional, a perseguição a judeus e muçulmanos tomou grandes proporções, de forma que a Espanha expulsasse todos os judeus do reino, queimasse milhares de cristãos novos, forçasse a conversão dos muçulmanos para o cristianismo e ainda assim expulsar todos os mouriscos do reino. Assim, a Espanha superou as diversidades culturais, linguísticas e institucionais presentes na península. A monarquia espanhola quis unificar as instituições do reino, pesos, medidas, leis e códigos, porém havia algumas barreiras, mas com o apoio da Igreja e com um forte exército profissional, a coroa conseguiu os derrubar. Essa unificação era, em boa medida, uma imposição de Castela sobre os demais reinos, inclusive a própria língua castelhana se sobrepôs às demais línguas peninsulares, como castelão, catalão ou galego, mesmo que a coroa não as tenha suprimido. O absolutismo espanhol avançou bastante no reinado de Carlos I de Habsburgo. Ele também assumiu o Sacro Império Romano-Germânico com o título de Carlos V, mas foi seu filho, Filipe II, quem acabou sendo o soberano mais poderoso da Europa no século XVI. A fonte de tanto poder veio da América, que fornecia imensidões de metais preciosos ao tesouro espanhol. Porém, no século XVII, com a diminuição de entrada de metais preciosos no reino, a Espanha entrou em crise e a França se tornou a principal potência do continente europeu. Mas o Estado sou eu, que foi atribuído ao rei francês Luís XIV, descreve bem o poder absoluto dos reis na Europa moderna. A Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra fortaleceu o poder real na França graças à formação de um exército profissional e o abandono do sistema militar feudal. O sistema tradicional, onde vassalos eram convocados pelo rei para a guerra, pareceu ineficaz do ponto de vista político e militar. O rei Carlos VII criou a talha real, imposto que servia para remunerar soldados e investir em artilharia. Francisco I enfraqueceu poderes regionais da nobreza e dos Estados Gerais. A Assembleia que reunia representantes da nobreza, do clero e do povo, se convocado pelo rei, e a coroa francesa começou a controlar a Igreja no reino através da Concordata de Bolonha, assinado pelo Papa Clemente VII em 1516. A França mergulhou em quase meio século de crises marcadas por guerras religiosas, graças à difusão do protestantismo no reino. Parte da nobreza, alguns burgueses e artesãos aderiram ao protestantismo, tornando-se huguenotes. A crise pareceu incontrolável depois da morte de Henrique II, em 1559. Henrique IV, que entrou em cena após o fracasso no enfrentamento da crise religiosa, morreu assassinado em 1610. Mas muitos comerciantes adquiriram o status de aristocratas, comprando cargos e títulos, e a monarquia francesa se estabeleceu. A mesma se fortaleceu no século XVII, destacando o Richelieu, ministro que governou a França a partir de 1624. Então, gente, eu vou explicar sobre a Constituição do Absolutismo. Na época, o chamado protestantismo, ele fez uma crise que o povo achava que não iria acabar. Porque foi graças ao protestantismo, ele fez com que houvesse várias guerras religiosas. Com isso, a maior parte dos cidadãos, artesãos, burgueses, aderiram ao chamado protestantismo. Aí, com isso, eles ficaram chamados de huguenotes. Aí, depois de um tempo, quando Henrique II, em 1559, ele morreu, o povo achava que a crise não iria acabar, não iria ter fim, já que as guerras religiosas estavam muito fortes na época. O que aconteceu? Entrou no meio foi Carlos IX e Henrique III. Os dois, eles fracassaram para acabar com a guerra.
Então, no futuro, veio o próximo chamado, que era Henrique IV, que ele fez a maior parte, ele meio que mudou tudo, já que em 1598 ele criou o Edito de Nantes, que possibilitava que os huguenotes, que eram os artesãos e cidadãos, tivessem territórios próprios, entre outros direitos, e ele conseguiu dar uma volta nas guerras religiosas na época. Aí quando chegou em 1610 ele foi assassinado, acabando seu reinado. Aí com isso, entrou quem? Depois de tudo isso que aconteceu, entrou Luís XVII, que ele deu início à Guerra dos 30 Anos, que meio que foi uma revolta calvinista contra a dinastia católica da época. Com isso, a Suécia se juntou a um bocado de coisa, e quem se juntou junto para lutar contra foi a Espanha. Foi a Espanha. Ela acabou entrando junto na guerra para ver se dava fim, já que ela queria acabar um pouco com a Holanda. Com isso, quem teve um papel muito importante nessa guerra dos 30 anos foi o Luís, que ele era chamado de Rei Sol, porque ele era responsável por manter a guerra por vários anos, já que ele era o rei e ele que deu início a tudo isso. Sendo que em 1701 eles realmente perceberam que o maior inimigo não era a igreja, e sim a Inglaterra. Com isso, ele falava a famosa frase: o Estado sou eu. Então, o meu grupo agora vai falar sobre a Inglaterra, o absolutismo na Inglaterra. Então, onde tudo começou? Onde isso tudo está envolvido? Primeiramente, tem que falar sobre a Guerra dos 100 anos, realmente que não durou 100 anos. Foi uma guerra entre os franceses e entre a Inglaterra, em busca de territórios. Eles queriam pegar os seus territórios. A Inglaterra perdeu. Mas enfim, a Inglaterra estava em guerra entre guerra. Porque depois da Guerra dos 100 anos, entrou a guerra das duas rosas, que foi entre a família York e a família Lancaster. Não saíram muitos vencedores. Mas, em 1485, o Duque Lancaster saiu vitorioso contra Ricardo III, do York. Certo? O Henrique ficou no poder. Ele ficou no poder, certo? Então, muitas coisas. Ele reforçou, primeiramente, o exército, entendeu? Porque o exército estava muito, mas muito fraco. E se casou com Isabel de York, certo? Isso foi o início do Estado moderno, o início do poder absoluto. O seu filho, que é o seu sucessor, Henrique VIII, ele criou a Igreja Anglicana. E o parlamento? Nós, o parlamento, aprovamos a cultura com Roma. Em 1534, pelo ato de supremacia. O Henrique VIII ele foi um triunfo do absolutismo, certo? Então, ele deixou a Inglaterra mais vulnerável, mas as crises religiosas começaram a crescer. O calvinismo começou a crescer por muitas partes da Inglaterra, fazendo uma briga com os anglicanos. Após a morte de Henrique VIII, o Eduardo VI ele ficou no poder. Cara, a Inglaterra ficou em crise. Muito, mas muito. Mas o Eduardo ele só tinha apenas 10 anos e morreu aos 16, certo? A Maria I, que é filha de Catarina Aragão, ficou no poder. Ela foi conhecida como Maria Sangrenta. Ela começou a matar vários protestantes e também o alto e baixo clero anglicanos. Eu vou falar sobre a era elisabetana. Bom, no ano de 1558, Maria I morreu doente e a sucessora dela foi Elizabeth I.
Bom, como eu posso falar sobre ela? Ela foi filha de Ana Bolena, que ela foi uma das. Ela foi a segunda das 6 esposas de Henrique e Ricardo. Bom, ela fez o quê? Ela teve um papel muito grande na história, já que em 1588 a sua marinha venceu a Armada Espanhola, que era considerada invencível, então assim acabou com o mito dela. Sendo que nessa época ela lutou para todas essas coisas assim, que aconteceu na história, e ela foi mais conhecida porque ela foi uma mulher que ela não se casou. Com isso, quando ela morreu em 1603, ela não tinha herdeiros para tomar o seu reino. Então, acabou que ela foi a última dinastia, não, foi o último reinado da dinastia Tudor. Bom, aí o que aconteceu? Já que ela não tinha herdeiros, o Jaime I ele acabou assumindo a sua coroa. E logo em seguida, depois de ele reinar tudo, quando Jaime morresse, já que ele assumiu a coroa de Elizabeth, ele acabaria, o seu sucessor, acabaria pegando uma boa parte da crise política da época, então acabou sobrando a ele. Bom, nessa época aqui foi considerado a era de Elizabeth, que ela foi a responsável pelo maior desenvolvimento na história. Sir Thomas Edison, um filósofo inglês. Eu acredito no absolutismo, pois a natureza humana é má e egoísta. Para não ter uma guerra de todos contra todos, o poder tem que ser centralizado na mão do rei.